Boa noite. Vamos aqui fixar comentário. Mandar para uma galera aí os aviõezinhos. Vamos começar um assunto bem legal sobre as bactérias do intestino. A doutora Adriane Pita já entrou aqui, já falou bastante coisa sobre hormônios. E agora ela vai falar sobre as bactérias do intestino e o quanto elas têm a ver com o processo de ganho de peso. Importante, pessoal, vai ser sorteado um livro e esse livro ele vai ser sorteado para quem estiver seguindo a doutora Adriane Pita e quem mandar uma mensagem dizendo o que achou de legal, de diferente, o que aprendeu nas duas lives. Tá? Então vamos falar aí sobre as bactérias do intestino. Doutora Adriane, se estiver aí. A gente viu que hormônio não é aquele negócio de chegar e tomar o hormônio e tal. Por que uma pessoa emagrece e outras não? Né? Eu costumo falar no consultório o seguinte, que toda vez que um paciente entra no consultório, sempre tem dois especialistas, dois. Tá? Não existe no consultório só um especialista, existem dois. Um é o médico que estudou e entende um pouquinho daquilo. Tá? Um pouquinho que eu digo porque a ciência muda muito, sai muita novidade. E o segundo é o paciente que entende do próprio corpo. Então toda vez eu tenho muito hábito de firmar um trato com os meus pacientes do seguinte: tudo que eu prescrever para você, eu vou prescrever numa dose menor e só por um mês. Por que eu não vou prescrever para 3, 4 meses? Porque eu prescrevendo para um mês, se aquilo não funcionar ou se der qualquer efeito colateral, você consegue suspender sem ter tanto gasto. Então, a gente tem que pensar nessa parte financeira para o paciente. Então você acaba suspendendo e o paciente não tem aquele gasto que teria normalmente. Tá? Então essa é uma das vantagens de prescrever sempre uma dose menor e por um tempo menor. A gente nunca sabe qual remédio vai fazer efeito, qual suplemento, qual hormônio. Tá? É impossível o médico saber. Os exames eles trazem rastros do que você pode fazer. Mas cada corpo é um corpo, cada pessoa responde de uma forma. Então é de responsabilidade sim do médico entender que você precisa, como médico, oferecer para aquele paciente uma condição de tratamento em que ele não vá gastar tanto dinheiro assim. Por isso que se prescrever uma dose menor da medicação, prescrever só para um mês, isso daí já tem muito mais efeito, tá? Adriane, se tiver aí, clica no maisinho para você poder entrar. Eu estou te esperando aí para começar a segunda parte da live. Deixa eu ver se ela está aqui no WhatsApp. Mandar um WhatsApp para ela. Como ela não está tão acostumada assim com lives, né? Vai que ela saiu e está achando que continua. Aqui, a doutora Adriane entrou. Depois clica no maisinho aí para poder falar. Para poder entrar aí com a gente. Então nós vamos para a segunda parte. Agora vamos falar sobre bactérias. E essas bactérias, qual a relação delas com o peso? Qual a relação dessas bactérias com o ganho de peso e com o processo de emagrecimento? Tá? Algumas pessoas falam assim, eu me sinto inflamado. Saiba que a inflamação do corpo muito vem dessas bactérias. E é muito importante, uma das primeiras coisas que a gente faz em qualquer tratamento médico, o que eu faço hoje, não estou falando que todo médico faz, mas que eu faço, é tratar as bactérias do intestino. Porque tudo que eu fizer para você, como paciente, né, quem é meu paciente sabe disso, o paciente tem que absorver melhor.
E para ele absorver bem, ele precisa realmente ter boas bactérias no intestino. Para ele absorver bem, ele precisa realmente ter essa flora bacteriana funcional, tá? Adriane, clique aí no maisinho para você poder entrar aqui para falar um pouquinho com a gente. Ah, tá, você está tentando entrar? Espera aí que agora apareceu. Eu imaginei que tivesse com um pouquinho de dificuldade aí para entrar. Sim, tentando entrar. Tá bom, Tentando entrar aqui, eu tenho que clicar no mais e clicar no vídeo, na câmerazinha. Eu tava só clicando no mais, né? Aí não tem jeito, né? Não entrou aqui, vai dar certo. Normalmente eu tenho o hábito de fazer live, mas eu nunca fui entrevistado numa live. Aliás, eu tô adorando entrevistar, porque você não fala quase nada, você aprende pra caramba e só vai ouvindo aí, direcionando as perguntas. Bom, antes de você entrar, eu estava contando aqui que uma das primeiras coisas que eu faço é tratar o intestino do meu paciente, porque ele vai ter que absorver melhor o que ele toma e diminuir essa inflamação do corpo, né? E esse termo disbiose, ele tem sido muito falado hoje em dia. O que é disbiose intestinal? Responde para mim. Eu não sei se eu vou conseguir responder assim tão de pronto. Assim, se eu responder de pronto, no termo mesmo, né? É uma mudança, na verdade, da composição saudável de uma microbiota intestinal. Assim, curto e grosso. Mas o que isso representa, eu acho que é muito mais do que simplesmente o próprio conceito fala, tá? Então, tudo na medicina que tem esse prefixo dismenorreia, diz alguma coisa, quer dizer que não tá bom. Diz alguma coisa, não é uma coisa boa, né? Dispepsia, dismenorreia. Então, a disbiose não fica diferente. A disbiose, então a gente tem a eubiose, que seria uma composição de uma quantidade e qualidade de bactérias que não só estão no intestino. Na verdade, se a gente pudesse nos ver numa câmera, num microscópio gigante, se a gente entrasse numa sala e se a gente pudesse nos ver no microscópio gigante, a gente veria que a gente é muito mais bactéria do que o nosso corpo em si. A gente é quase que um corpo que habita um monte de bactérias, né? Só que, então, pensando nisso e nesse conceito, a medicina ela tem estudado, né? A ciência em si tem estudado. Poxa, essas bactérias devem fazer parte de alguma coisa, porque não é possível, né? É igual pensar que a gente é o único planeta do universo que tem alguma coisa acontecendo, né? Se levar em consideração que a gente tem um universo inteiro, né? Infinito quase, né? Então a gente não é o único habitante, é mais ou menos o que eu penso viajando, né? Então, a disbiose em si, ela fala sobre isso, mas é muito mais coisa que acontece quando a gente está nessa situação disbiótica, tá? Então, a gente pode ter uma mudança de qualidade nessas bactérias, né? Eu vou me atentar a uma disbiose intestinal. Vamos falar de intestino, que a gente pode falar muito bem de disbiose de pele, que tem muita coisa, muita doença de pele que pode acontecer, né? Mas pensando em intestino, o que a gente pode pensar? Bom, essas bactérias, elas não estão ajudando tanto, então tem mais bactéria ruinzinha do que bactéria boazinha, porque tem as duas coisas, né? Tem bactéria boa, bactéria que ajuda e bactéria que atrapalha, né? A obesidade, ela foi relacionada com um certo filo de bactéria, umas certas cepas bacterianas
que atrapalham mais do que ajudam, que são as bacteroidetes, né? Então, a obesidade, ela foi mais relacionada com esse tipo de filo bacteriano, tá? Em comparando com indivíduos magros, né? Então, o perfil de bactéria é interessante. O que essas bactérias estão fazendo? Então, não é só quem é que está lá, quem é que são essas bactérias, mas o que essas bactérias fazem. E para elas nos ajudarem, elas precisam fazer bastante coisa bacana de sintetizar. Por exemplo, elas precisam muito sintetizar ácidos graxos de cadeia curta, né? O butirato, né? Quais são esses quais são? Deixa eu ver. Butirato é o maior deles. A gente acaba tendo o mais comum mesmo é o butirato. O butirato é o mais comum. Mas são três representantes, mas é o que mais elas fazem é o butirato, o que mais eu guardei, né? Então, elas produzindo ácidos graxos de cadeia curta, elas vão nos ajudar muito até a não produzir, né? Tem uma relação muito grande com o fígado, o eixo fígado-intestino, que quando elas produzem mais ácidos graxos de cadeia curta, elas conseguem inibir uma produção hepática de uma substância, né, que é o temal. Essa substância ela não é transformada num óxido de trimetil, falando palavrão aqui, mas assim, esse óxido de trimetilamina que o fígado pode produzir quando não tem ácido graxo de cadeia curta, esse óxido ele vai fazer com que a gente seja mais propenso a ter doenças arterioscleróticas, né? A infartar mais, a entupir mais as nossas artérias, né? A guardar mais esse colesterol oxidado dentro das nossas artérias. Então, elas fazendo uma coisa bacana lá no intestino, elas nos ajudam numa outra parte, lá nas artérias, a não ser tão vulnerável a ter infarto, a ter AVC, a ter eventos isquêmicos, tá? É aquilo que a gente sempre fala, que existem 3 grandes reações químicas que levam a todas as doenças do corpo. Uma delas é a inflamação. O que a doutora Adriane está explicando é que, assim, a questão das bactérias boas, você tem a liberação do butirato, do acetato, do propionato, e que são esses ácidos graxos que levam a uma menor produção de uma substância que inflama o corpo. Então, se você acha, por exemplo, você vê que você é uma pessoa mais inflamada, pode ser pelas bactérias do intestino, né? Pode ser, então, que a gente consiga, então, modular essas bactérias para elas começarem a produzir mais ácidos graxos de cadeia curta. Isso que se tem estudado, é um grande campo de estudo, né? Então, eu falei de quem são elas, né? O que elas estão fazendo no nosso intestino, né? E os restos bacterianos também importam, porque também, quando elas morrem, esses restos, dependendo dos restos bacterianos, se eles conseguem atravessar a corrente sanguínea, né? Eles vão para o nosso sistema imunológico, eles vão provocar esse sistema imunológico a ser muito reativo. E às vezes esse sistema imunológico muito reativo à toa, pode causar aí então probabilidade de você desenvolver doenças autoimunes, né? Por quê? O que é uma doença autoimune? A doença autoimune é uma doença onde esse sistema imunológico ele não consegue mais entender que um órgão é um órgão bom e é aquele órgão do corpo. Então, o sistema imunológico está lá e acha que, por exemplo, a tireoide não faz parte do corpo e ele vai e ataca a tireoide e dá uma tireoidite que a gente chama de tireoidite de Hashimoto, por exemplo, tá? Então, onde está começando essa doença? Pode estar começando lá no intestino. Olha que incrível isso.
Pessoal, né? isso daí é uma coisa bem interessante, tá? A doutora Cecília, que ela gosta de explicar que nem eu gosto, né? Ela já foi lá para tireoide, já, só das bactérias. E uma coisa assim, uma pergunta que a Roselaine fez que é bem interessante, né? Essas bactérias, elas são detectadas com exame? E se sim, qual exame que pode detectar isso? Então, tem algumas análises de microbioma intestinal, tá? Alguns testes. Eu posso depois, Rosane, né? Rosane, se ela quiser me perguntar. Hã? É a Roselaine. Roselaine, se ela quiser me perguntar no direct, eu até posso, eu não tenho nenhum vínculo com nenhum laboratório, mas eu posso indicar alguns laboratórios, né? Mas eu não gostaria de falar aqui para não fazer, enfim, apologia a nada, né? Mas existem alguns testes, sim. Mas, se você me perguntar, Roselaine, se eu acho vantagem a gente saber tem, quais as bactérias que estão lá no nosso intestino, eu vou te responder. Eu não acho vantajoso fazer esse teste. Eu acho um teste caro, tá? E que você vai pegar aquele resultado e vai falar assim, ah, tá bom. Então eu tenho Firmicutes, Bacteroidetes, Akkermansia, Rosinífera, Prasnal, Simplificado, tá. E o que eu vou fazer com isso? Né? Então, o mais importante é ter uma ação de vamos cuidar, vamos já. E a gente tem marcadores inflamatórios no nosso corpo. Dá para a gente saber pelo sangue se a gente está inflamado ou não. Dá para a gente saber clinicamente se a gente está inflamado ou não. Né? O cansaço, a fadiga, engordar, muita facilidade para ganhar peso, né? Não dormir bem à noite. Então, não tá bom. Tá faltando micronutriente, tá? A gente não deve estar comendo bem, não tá fazendo o que deveria estar fazendo bem. E por onde começa a consertar a casa? Aonde a gente vai começar? Pelo intestino. Porque também, até se você for fazer uma reposição hormonal, lembra que eu falei na live passada? Olha, a testosterona pode ser muito boa para o homem que não tem testosterona, mas se esse homem está inflamado, se esse homem tem hábitos ruins, se esse homem ou essa mulher, enfim, né, que vai fazer reposição e o hormônio vai ter um descaminho no meio do caminho, ele não vai ter um caminho bom, não vai dar bom, né? Esse resultado não vai ser bom. E aí, então, não tem outro jeito. Vamos fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. Então, a modulação intestinal, ter um cuidado com esse intestino é fundamental. E cada vez mais a gente está envolto de uma situação onde a gente desembala muita comida, descasca pouca comida, e talvez a gente só não pode perder o rumo, achar que isso é normal, né? Olha, um dado alarmante que saiu esse ano, se eu não me engano, não me lembro, acho que foi esse ano, sobre a testosterona no homem. Vou falar do homem, Luciano, de novo para você, tá? Dizer que eu não falo, que eu só falo de mulher, mas que a minha paixão é tratar mulher, mas vou falar do homem, tá? O homem americano está se alimentando de um cartão magnético. Eu levei um susto quando eu li, mas um cartão magnético de plástico por mês. Falei, o homem americano está se alimentando de uma quantidade de plástico equivalente a um cartão magnético. Claro que não são todos. E o que esse plástico está fazendo no corpo? O que esse plástico está fazendo no intestino? Tá? E o que esse plástico... Então, as gerações, os homens que estão nascendo, a gente está vendo que esses homens estão produzindo menos testosterona. Então, eles estão fazendo essa correlação de a quantidade de plástico que a gente está consumindo, tá? Com a baixa produção de hormônios sexuais, por exemplo, tá? E aí correlacionaram o homem. Quando a gente toma aqui, ó, como a gente toma água nisso aqui, ó, isso daqui viajou, né? Pensa, isso daqui ficou no sol, num
num caminhão alguns dias exposto a um calor, certo? E esse plástico tá na minha água. Então eu preciso ter essa noção de que eu não estou bebendo água pura, eu estou bebendo água com certa quantidade de metabólicos de plástico. Então isso é que está influenciando e às vezes interrompendo os hormônios a fazerem efeito, né? Então tratar o intestino é uma ponta, é uma grande situação em que a gente pode ter uma estratégia para a gente ir se limpando, né? Tratando isso, tentando fazer com que a gente se ajude mais, né? O próprio efeito do BPA, né? E o Yakult? Yakult ajuda? Se eu quero controlar as bactérias do intestino, vou tomar Yakult. O que você acha? Tá. Vamos lá. Como é que eu posso explicar? Às vezes, assim, vamos lá, vamos arrumar o nosso armário. Vamos lá, você tem um armário e o armário tá bagunçado, tá? Tá cheio de coisa que você tinha que tirar desse armário. Mas você não tira. Você coloca mais coisa na tentativa de arrumar. Vai escondendo aquilo lá no armário, no canto do armário, vai deixando aquilo, outro no outro canto, e vai botando mais coisa e esse armário ele não vai ser arrumado, tá? Então, o Yakult, se você só tomar o Yakult, é mais ou menos como você botar mais coisa dentro do armário e você não arrumou esse armário antes, tá? Então, o ideal é você arrumar esse armário, tentar tirar um pouco dessas coisas que estão lá em excesso ou que não estão ajudando na organização desse armário, para depois você trazer coisa nova, coisa bacana e que vai arrumar esse armário. É mais ou menos assim. O Yakult, ele é um pool de várias bactérias bacanas. Mas se eu tiver várias bactérias lá mais patogênicas, vai ser uma guerra lá dentro. E às vezes, quando elas guerreiam, elas fermentam muito. E às vezes, como clínico, sintoma clínico, a gente vai ter mais gases, flatulência, abdômen distendido. Tem gente que toma iogurte, Yakult, fala isso. Ai, doutora, eu não me dou muito bem com isso, eu fico, né, toda hora soltando pum e não me dá, minha barriga incha, dói, eu tenho cólica. Então, quer dizer que tem coisa lá dentro que não deveria estar, né? Então, a gente tem que fazer aí um pequeno ajuste. O Murilo fala assim, o Murilo Pereira, para quem quiser seguir, né? O Murilo fala que ele precisa de 3 dias. 3 dias para a gente deixar essas bactérias mauzinhas no lodo, deixar elas morrerem, tá? Para começar a querer colonizar, né, o que está anos e anos lá nesse intestino, tá? E uma coisa super importante, Luciano, que eu até assim nem falei, mas que eu acho que dá para falar agora, é que quando a gente tem restos alimentares que a gente não digere bem, e aí, por exemplo, o glúten é uma das proteínas, né, do trigo, que como o trigo ele virou transgênico agora, o peso molecular do trigo lá do Jesus Cristo era pequenininho. O trigo é sagrado, é bíblico, né? Então, mas era pequenininho. E agora esse trigo, ele tá enorme, é uma molécula super pesada com esses processos genéticos que ele sofreu dessas mudanças, né? E a gente não consegue digerir muito bem. Então, muitas pessoas estão sofrendo com sintomas que acabam não sendo celíacas, mas elas têm uma intolerância a esse glúten mal digerido, tá? E aí isso vai alimentando essas bactérias que não são tão bacanas, né? Então, assim, super importante também, além de cuidar da qualidade da bactéria que está lá dentro, é cuidar da digestão. Às vezes, enzimas digestivas vai ser necessário passar por um tempo, usar enzimas digestivas. Claro, trocar essa alimentação por uma alimentação que tenha mais fibras,
mais verduras, mais vegetais, elas alimentam essas bactérias boas, né? Isso é fato. E vão fazer, lembra, ácidos graxos de cadeia curta, e vão diminuir a quantidade de termal que o fígado vai produzir e que vai dar uma qualidade, uma saúde geral, não só intestinal, geral. Certo. Bom, e isso já respondeu um pouquinho da pergunta que a Catiúcia fez aqui pra gente, né? E seguindo nos nossos últimos minutos aí de novo, pessoal, a hora que a gente está esquentando vai chegar perto de acabar, né? É verdade. Eu vou me soltando aqui, aí acabou. O bom é que você gosta de explicar. Eu também, eu gosto de explicar pra caramba o paciente. Outro dia eu desenhei para meus pacientes, às vezes eu desenho bioquímica. E eu achei tão engraçado que outro dia eu recebi uma recomendação no Doctoralia, nas minhas avaliações lá, eu não lembro se foi no Doctoralia ou no Google, eu tenho avaliação nos dois. Uhum. E um paciente escreveu: nossa, o doutor sabe muita bioquímica, não sei o que lá. Eu acho que eu me perdi, eu acho que eu comecei a explicar demais. Às vezes eu exagero. A minha impressão também é que eu exagero. A minha impressão. Não, mas é bom, é bom. O paciente tem que saber, quanto mais conhecimento que a gente passa, melhor, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu fiz, vamos ver se eu consigo fazer duas, mas uma delas eu queria fazer com certeza. É verdade que dependendo das bactérias que eu tiver no intestino, eu ganho ou perco peso com mais facilidade? É verdade. E esse é um dos artigos, é um trabalho publicado que já está bem conceituado. Alguns trabalhos vieram na sequência. Não me pergunte data, eu preciso estar colando aqui. Eu não deixei nada preparado, então isso para mim é difícil falar, né? Mas é um trabalho já bem conceituado. Acho que saiu na Cell, saiu na Nature, saiu em algumas revistas assim, e já faz um tempo, não é de agora, né? Então, desde o projeto Genoma, que a gente conseguiu, né, mapear isso tudo, o estudo dessas bactérias são tão mais fortes e cada vez mais, e viu-se sim que indivíduos obesos têm uma qualidade bacteriana diferente de indivíduos magros. E ao contrário, quando fizeram testes em rato, por exemplo, eles pegaram então o rato obeso, né? E fizeram transplante fecal. Eles colocaram bactérias de rato magro, tá? E implantaram no intestino desses ratos obesos. E esses ratos obesos começaram a emagrecer, perderam a obesidade. Mas, lembrando, o que eles fizeram? Eles fizeram um transplante fecal. Eles transplantaram as fezes intrarretal mesmo, ou até mesmo oral, para o ratinho. Coisa que a gente não faz no ser humano, né? Fizeram em alguns casos extremos, né, de transplante fecal, em alguns mascolites à beira da morte, conseguiram fazer isso em alguns hospitais, transplante fecal. Mas não é uma prática liberada para a gente fazer isso, prescrever, né? Prescreva o transplante fecal, vai lá no laboratório e você faz. Não, não é, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa modulação dessa bactéria e apostar nisso. Porque, sim, é um tratamento que faz efeito, tá? Faz efeito. Então, resumidamente, o que a gente tem que fazer? Diminuir as bactérias patogênicas, pelo menos por 3 dias, porque elas precisam de 72 horas. Se você fizer inanição para elas, não alimentá-las, elas morrem, né? Não morrem todas, mas elas morrem um bocado. E aí sim, começar a alimentar bactérias boas, com boa alimentação, principalmente fibras, vegetais, crus, né? E pode sim suplementar, né, bactérias, cepas bacterianas, né, principalmente pedaços de Akkermansia mucinífera. Não precisa ser a Akkermansia, que ela é muito frágil, mas ela é mostrada em vários trabalhos que ela tem uma repercussão bem interessante para o tratamento da obesidade, tá? O nomezinho dela é bonitinho, né? Akkermansia mucinífera, né?
Então, eu adoro essa fofinha. Dá para fazer isso, mas também a gente tem que pensar que esse intestino ele precisa ficar menos permeável, porque também essa é uma outra questão, né? Esse intestino inflamado, tudo que é inflamado, tudo que inflama no corpo, ele acaba ficando com as barreiras desprotegidas, fica muito permeável, passa. Quando a gente inflama, a gente cresce, incha, né? Ó, eu bati aqui e inflamei. Ficou vermelho e inchado. Eu preciso fazer com que células boas, bactérias boas, células boas vão lá e façam um processo para desinflamar. É assim que acontece no intestino. O intestino inflamado, ele fica permeável. Então, a gente precisa blindar esse intestino, diminuir essa inflamação. E aí, se vocês quiserem, um dos ativos que eu mais uso para desinflamar, posso dar receita aqui? Pode. Posso dar receita? Eu vou falar, existe um ativo que eu gosto Não, peraí. muito. Quem quiser saber, manda um direct. Manda de... Quem quiser saber, manda um direct. Poxa, Luciana, não posso falar? Sacanagem. Olha, pessoal, gente de Deus, não, sacanagem. Ó, vou falar. Você acha que vou contrariar o Luciano. Não. Pode mandar direct. Eu quero saber, eu acho que tem um direct lá sobre o livro. Essa pessoa vai ganhar. É tá ela, bom. É a primeira. Tá bom, e vai. Só pode falar. O livro vai. É dela. Pode falar. Depois eu falo. Mas existe um ativo que eu uso bastante para tratar o leaky gut, com todas as outras coisas que a gente vai prescrever, não é só isso, mas eu acho que ajuda muito, tá? Que é o biointestil. O biointestil, ele é um derivado de gengiróis, são extratos de gengibre, só que são muito concentrados, tá? Só não recomendo para quem tem fungos a mais no intestino. Aí é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Pensar juntos. Tem que ver que tipo de fungo, porque quem tem fungo, gente, pode até desconfiar. Quem tem fungo no intestino é porque essas bactérias, elas estão tão fraquinhas, elas não conseguem combater. Esses fungos cresceram muito, porque eles devem viver em harmonia. Fungos, bactérias, sempre em harmonia, tá? Mas quando as bactérias caem e esses fungos crescem muito e a gente alimenta com muito carboidrato, principalmente refinado, eles vão crescendo mais ainda. E eles vão dando uma síndrome fúngica ruim, que ela vai afetar memória, vai afetar comportamento, vai te deixar muito mais cansado, pode ter lesões de pele e é difícil tratar. É muito difícil tratar, né? Então, como que você pode desconfiar que você tem mais fungos no seu intestino? Uma das desconfianças é simples, é você não conseguir, o seu paladar azedo, né? Não consegue comer limão, passa muito mal com limão, passa muito mal com vinagre, tá? Então, isso pode indicar que você pode estar com mais fungos no seu intestino do que deveria estar, tá? Não chegando a ter uma síndrome fúngica, né? Uma SIFO, mas talvez um pouco a mais. E aí, vale a pena tratar, vale muito a pena tratar, precisa tratar. E esse gengirol aí precisa também ser dosado, porque o gengibre pode ajudar ou não. Então, se você não tem isso, biointestil é uma boa. Mas se você se desconfia que talvez possa ter mais fungos, procura um profissional que pode fazer. E numa coprocultura, às vezes, com pesquisa de fungo e levedura, a gente vai conseguir ver que existe sim e precisa ser tratado. Bom, pessoal, esgotamos o tempo. Eu acho que foi extremamente prazeroso. Tivemos uma dobradinha aí da doutora Adriane e é um prazer, não só pela amizade que a gente tem, é uma amizade construída em pouco tempo até, mas também pelo conhecimento que vocês perceberam que ela tem.
Se você não a segue, gente, já está aí um motivo para começar a seguir. Tá? É muito legal, porque quando você segue um profissional, profissionais diferentes, você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali. Cada um tem uma zona de conhecimento sempre maior que a outra. E hoje eu tive um aprendizado aqui muito grande. Daqui a pouco eu vou mandar meu direct, tá? Quem não mandou direct, vai lá, manda um direct para ela, fala o que você achou de legal nas lives e diz que você quer participar aí do sorteio do livro. Vamos dar um prazo aqui, são 21h15. Tem que mandar até 21h30. Depois disso já não conta mais, hein? E eu agradeço muito a presença de todos aqui. Estou vendo que tem alguns pacientes meus aqui e vocês viram que tem mais gente que nem eu, né? Que gosta de falar bastante e explicar. Obrigado, Adriane. Obrigada, Luciano. Obrigada mesmo pela oportunidade. O pessoal que está aí assistindo também, obrigada pelos comentários. Eu fico à disposição para vocês perguntarem, tirarem dúvidas. Às vezes, uma live é muito pouco, né? Só dá um gostinho, né, de alguma coisa. Então, o nosso papel aqui também é além de trazer informação, poder ajudar vocês, né? Então, diretamente, se vocês quiserem, eu deixo o meu direct também à disposição. Eu respondo, eu costumo falar que eu respondo todos os pacientes, mesmo aqueles que eu atendo mais rapidamente. Às vezes eu trabalho em lugares que eu preciso atender mais rápido, né? E eu deixo isso disponível. Então, eu deixo isso para vocês também. E eu quero ver lá quem vai ganhar. Depois a gente divulga como isso, Luciano? Como é que a gente faz? Entra em contato com a pessoa. Filma Direto. uma forma de... Coloca um número para cada pessoa que te mandou o direct, ou coloca só um nomezinho, coloca no lugar, sorteia, tira, você filma e manda para a pessoa, grava no seu Instagram que você fez o sorteio e manda para a pessoa. Tá bom? E, pessoal, semana que vem estamos live na terça, live na quarta. Semana que vem começamos às 8 horas com algumas dicas de coisas que você tem na tua casa, com certeza você tem na tua casa e que estão te fazendo ganhar peso, que não é comida. Coisas que você tem que podem mexer com o seu sistema endócrino e que podem te fazer ganhar peso. Então, já dei a dica hoje de uma, hein? Eu acho que eu cantei a bola hoje de uma, hein? Já deu uma dica. Já dei uma dica. É muito legal essa live. Vocês não podem perder. E na quarta nós teremos 2 lives. Uma para mães, pessoas que tiveram filho e depois ganharam peso, a relação de gestação e ganho de peso. E a segunda live de medicamentos que emagrecem. Gente, só live legal. Então, aquecendo aí finalzinho de ano com muita saúde. É isso aí. Obrigado, muito pessoal. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. Uma ótima restinho de semana. Jogo do Brasil na sexta-feira. E vamos aí. Tchau, tchau. Até.